Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Dasli falando e estamos aqui neste segundo vídeo deste nosso encontro não presencial nessa sexta semana de estudos, onde quero discutir aqui com vocês as questões que foram propostas referentes ao livro didático 1, capítulo de número 2, o tópico que fala sobre equações e expressões algébricas, certo, pessoal? Lembrando que estas questões foram propostas na semana anterior com base na leitura da página de número 71 e que acabou de ser explorada aí com vocês no vídeo anterior, certo, galerinha? Então, temos aí a questão número 31, uma das questões solicitadas, lá da página de número 72, que diz que Camila resolveu 20 testes. Para cada acerto, ela ganhou 5 pontos e para cada erro perdeu 2. E quer saber aí quantos acertos e quantos erros Camila teve, se ela ganhou 72 pontos no total. Lembrando, pessoal, que neste caso aí, nós iremos aí fazer a partição deste enunciado em trechos menores, tais que consigamos aí extrair dados matemáticos de maneira que possamos aí depois juntar estes dados e caminhar em busca da solução. Então percebam que o enunciado ele começa aí dizendo que ela teve 20 testes, certo, pessoal? Começa daí. Ela teve 20 testes, ou seja, 20 questões. E uma dica é que o professor aí ao lado, certo? Ele diz o seguinte, que vamos representar x o número de acertos, certo, pessoal? E automaticamente, se x vai ser o número de acertos, e se eu tenho um total de 20 testes, então automaticamente o número de erros, certo? Será o total, ou seja, os 20 menos a quantidade de acertos, isto é, 20 menos x. Então, está aí. Então, já sei, né, aí, por suposição, que ela acertou x testes e errou 20 menos x testes. Então, diz que para cada teste que ela acerta, ela ganha 5 pontos, certo, pessoal? E ganhar é algo positivo. Então, a cada teste que ela acerta, ela ganha 5 pontos. Ela acerta um teste, ganha 5. Se acerta 2, ganha 10 e assim sucessivamente. É uma multiplicação. Uma multiplicação de 5 pela quantidade de testes que ela acertou. Isto é, supomos aí que ela acertou x testes. E aí, para cada erro, nós teremos aí que ela perde 2 pontos. Perder é algo negativo. Então, para cada teste perdido, ela perde aí, né, 2 pontos. Então, se for 2, ela perde 4. Se for 3, ela perde 6, sempre negativo. Então, o que é que acontece? No caso desse enunciado aí, eu vou multiplicar esse 2 por quem? Pela quantidade de testes que ela errou, ou seja, 20 menos x, certo, pessoal? E aí eu tenho que ter um cuidado de, na hora de fazer essa multiplicação, eu não esquecer de usar os parênteses. Por quê? Porque no caso aí, se eu não uso, eu vou dizer que eu só estou multiplicando o 20 pelo 2 e depois é que eu vou subtrair com x, onde na verdade o x ele está ligado com o 20. Certo, galerinha? Então, por isso que eu tenho aqui a multiplicação de 2 vezes esses dois termos aí que representam a quantidade de erros. Certo, pessoal? E no primeiro termo aí eu só multipliquei 5 vezes x, porque x é a quantidade de acertos. E diz que depois disso aqui, ela obteve quantos pontos? 72. Então, percebo que 72 já é o resultado dessa expressão algébrica. E se já é o resultado, significa que eu tenho o quê? Uma igualdade. E nós vimos aí no vídeo anterior, referindo-se a equações e expressões algébricas, que quando tem uma expressão algébrica que possui
o sinal de igualdade, eu denomino ela de equação. Então, na verdade, essa expressão algébrica é uma equação. E em equações eu tenho que primeiro tratar da parte aritmética, ou seja, resolver as operações aritméticas. Aqui nesse 5x eu não tenho nada o que fazer, né? Porque ele já é um termo aí algébrico onde eu não posso reduzir mais. Já nesse caso do 2 vezes esses termos que estão no parênteses, eu posso usar aí uma propriedade aritmética, que é justamente o que? A propriedade distributiva, né, da multiplicação, onde eu multiplico o primeiro pelo segundo, ou seja, esse 2 vezes o 20, e eu vou obter assim, menos 2 vezes 20, né, menos 40, certo, pessoal? E por fim, primeiro pelo segundo, né? Como é multiplicação de dois números negativos, é menos por menos, mais, e aí eu vou ficar com 2 vezes x, ou seja, simplesmente 2x, certo, pessoal? Isso aí igual a 72. Lembrando que em equações, a ideia é que deixemos os termos algébricos em um lado, em um membro, e os termos numéricos em outro membro. Nesse caso, eu vou deixar aí o 5x e o 2x, né? Lembrando que esse 2x é positivo, então eu vou deixar eles justamente no primeiro membro. Como eu vou deixar eles no primeiro membro, eu não vou alterar os sinais de ambos, certo? Eles continuam do mesmo jeito que estão aí. E no segundo membro eu vou deixar apenas os termos numéricos, ou seja, o 72 e esse 40 aí, que no primeiro membro está positivo, como eu tenho que cancelar ele, eu aplico a operação inversa para poder fazer esse cancelamento. Ou seja, eu vou adicionar 40, né? E eu adicionando 40 aí no primeiro membro, eu cancelo esse 40, ele sai daí do primeiro membro. Só que lembrando que a equação é sinônimo de balança. E em uma balança de precisão, se eu tiro uma quantidade de um lado, para manter a igualdade, eu tenho que tirar do outro. E se eu acrescento de um lado, eu também vou ter que acrescentar do outro. Então, por isso que esse 40 que estava aqui negativo, ele vai aparecer aqui o que? Positivo. Certo, galerinha? E aí, lembrando que agora as contas são bem tranquilas, né? Porque eu tenho dois termos algébricos com a mesma variável. No caso de equações, chamamos de incógnita, né? Então, eu posso somar aí as partes numéricas, né? 5 mais 2, 7, e conservar o x, que é a minha incógnita, né? 7x. E aqui eu tenho uma soma, né? 72 com 40, ou seja, 112. Certo, pessoal? E lembrando que agora eu uso também algo parecido com o que eu fiz aqui. Eu tenho uma multiplicação de 7 vezes x, né? 7 vezes quanto? Que dá 112. Para isso, basta eu aplicar a operação inversa da multiplicação para fazer o isolamento aí do x. E lembrando que nesse caso, a operação inversa da multiplicação é isso, divisão. Então, eu vou dividir aí, certo? 112 por 7. Né? Lembrando que toda divisão também pode ser escrita como uma fração. E por fim eu vou obter quanto aí? 1, né? E 6, ou seja, 16. Certo, pessoal? Vou obter 16 como resposta aí para o valor de quem? De x, né? Então, x vai ser igual a quanto? A 16. E lembrando que x é justamente o número de quê? Segundo o que o professor aqui trouxe para nós, é o número de acertos. Então, eu vou ter aí um total de 16 acertos. Se eu tenho um total de 16 acertos e o total de questões é 20, para encontrar o número de erros, basta fazer o quê? Subtrair, né? Conforme ele já tinha feito aqui. É 20 menos, nesse caso, acerto sendo 16, 20 menos 16, que dá quanto? Isso, 4, né? Então, eu vou ter aí 4 acertos e 16 erros. Certo, pessoal? Então, vamos aí para essa segunda, né? A 32. Qual deve ser o valor de y? Presta atenção. Qual deve ser o valor de y para que as expressões algébricas 3 vezes, de novo, propriedade distributiva, que eu vou aplicar aí, y menos 5, e 2y mais 7 apresentem o mesmo valor numérico? Né? Faça a verificação. Então, se ele está dizendo que elas devem possuir o mesmo valor numérico, eu estou falando em justamente o quê? Em um equilíbrio, né? O mesmo.
o mesmo justamente fala de algo em matemática que é igual, certo? Que é equivalente. Então veja que eu estou falando nessas duas expressões algébricas com uma balança, com uma igualdade. Eu vou encontrar um número que eu substituo aqui, realizo essas contas e de maneira que esse número, ao ser substituído nessa outra e ao realizar essas contas, também apresenta um resultado igual às contas realizadas na primeira expressão algébrica. Novamente eu vou ter o que? Uma equação, onde eu vou igualar aí a minha primeira expressão algébrica, né? 3 vezes y menos 5, a minha segunda expressão algébrica, ou seja, 2y mais 7. Certo, galerinha? Nós acabamos de saber, de ver aí, né, na questão anterior, que aqui, nesse 3, entre esse 3 e esse parênteses, eu tenho uma multiplicação. Então, eu uso o que aí? Uso propriedade distributiva de novo. Multiplico o primeiro pelo primeiro. Então, tenho aí o que? 3 vezes y, que vai ficar quanto? Isso, 3y. E tenho aí primeiro pelo segundo. Lembrando que o primeiro termo aqui ele é um 3 positivo, não aparece, mas ele é positivo, né? E o segundo é negativo. E regra de sinais é mais por menos, menos. Né? E 3 vezes 5, 15. Né? Então, eu tenho 3y menos 15. E isso que vai ser igual a quem? A 2y mais 7. Certo, galerinha? E aí, a mesma ideia, né? Princípio de deixar aquilo que tem a mesma natureza em um mesmo lado da equação. Ou seja, vou juntar termos algébricos, termos que possuem letras juntos, e termos numéricos. Aqui o 3y já se encontra no primeiro membro, então eu vou deixar os termos algébricos, termos que possuem letras, no primeiro membro. Esse 2y está no segundo, então eu vou trocar ele de posição, vou pôr ele no primeiro membro, só que ao trocar de posição, ele agora vai como um termo negativo. Se ele foi tirado do segundo membro, para que eu possa manter a igualdade, eu vou tirar ele, só que agora no primeiro membro. No caso dos termos numéricos, eu já tenho o mais 7, né? Vou deixar ele aí quietinho no segundo membro. E agora eu vou pegar esse 15, que está no primeiro membro, é um termo numérico, e vou transferir ele para o segundo membro. Só que ao fazer essa transferência dele para o segundo membro, ele agora vai como um termo positivo, porque se ele estava sendo tirado aqui, então eu acrescento ele aqui para poder cancelar, só que ao fazer esse acréscimo no primeiro membro, eu tenho que acrescentar no segundo, então por isso que ele vem positivo, certo, pessoal? E agora aqui as contas são tranquilas, né? Eu tenho 3y menos 2y, isso aí vai me resultar em quanto? Isso, 1y, né? Então eu vou ter aí um y como resposta no primeiro membro. Lembrando que, na verdade, esse 1y aí, 1 em multiplicação é elemento neutro, então eu posso simplesmente ficar com y, certo? 1y é a mesma coisa que y. Então, no fim das contas, esse 3y menos esse 2y, levando essa observação em consideração, eu vou ter que a resposta disso aqui é simplesmente quem? Y, né? E por fim eu vou ter aí 15 mais 7, que dá quanto? Isso, 22, né? Então perceba que o valor numérico aí, melhor dizendo, o valor de verificação aí que vai satisfazer essas duas expressões algébricas de maneira ao valor numérico ser igual é quem? 22. E a verificação que ele pede para fazer aí é justamente o valor numérico. Substituindo aí no lugar de y 22, na primeira expressão, eu vou ter o quê? 22 menos 5, que dá quanto? Isso, né? Vai dar aí 17. E quando eu multiplico aí, né? 22 menos 5, 17. E aí quando eu multiplico aí 17 vezes 3, eu vou obter quanto? Isso. Então eu vou obter aí 51, certo? Fazendo essa substituição aí de y por 22 na primeira expressão algébrica. E aí se eu substituo aqui na segunda, eu vou ter o que? 22 vezes 2, que dá quanto? Isso, 44. E 44 mais 7 também dá quanto?
51. Ou seja, perceba que esse valor de y, tanto substituindo ele na primeira expressão algébrica, o resultado, ou seja, o valor numérico na primeira expressão, né, dá 51, substituindo ele na primeira expressão, e substituindo ele na segunda expressão, né, também dá 51, certo? Então, o valor numérico aí na segunda expressão é igual ao valor numérico na primeira expressão, conforme o enunciado quer, certo, galerinha? Já avançando um pouco aí para outra questão lá da página 73, que eu solicitei a vocês, né, eu tenho aí na questão de número 35, uma praça retangular, cujo perímetro é 184, né, 184, e o comprimento é o triplo da largura. E ele quer que nós descobramos aí as dimensões, comprimento e largura. Então percebam que não há nem nada no enunciado, nem na figura aqui ao lado, que apresenta essas medidas. Então, se não apresentam essas medidas, é porque elas são o quê? Desconhecidas, certo? Então, vou usar aí letras. C para representar a medida do comprimento e L para representar aí a medida da largura. Certo, pessoal? E aí, veja só, ele traz aqui o seguinte, que o perímetro é 184. Então, por um lado, eu sei que se eu somar essas letrinhas aí, eu vou obter quanto no final? 184, certo, pessoal? Só que antes de fazer isso aí, de fazer C mais L mais C mais L igual a 184, observem que ele torna a coisa mais simples quando ele diz aqui, o comprimento mede o quê? O triplo da largura. Então, estou chamando mesmo a atenção a esse triplo da largura. Ou seja, essa medida de C, do comprimento, é equivalente ao que? 3 vezes, porque triplo é sinônimo de 3 vezes a medida da largura. Ou seja, C, que é o comprimento, é 3L, né, que é o triplo da largura. E agora percebam que eu fico com uma conta um pouco mais tranquila, porque eu vou ter, no fim das contas, a mesma letra, né, em todos os lados aí do meu retângulo. Então, eu vou poder fazer uma soma de letras iguais. Então, eu vou ter o quê? Que perímetro não é a soma das medidas dos lados, né? Então, eu vou ter o quê? L mais 3L mais 4L. Se eu fizer essa soma aqui, lembrando que quando não aparecer o número antes da letra, é porque, na verdade, ele é 1, certo? Ele está escondido nos bastidores. Certo, galerinha? Então, somando isso aqui, é 3 mais 3, 6, mais 1, 7, mais 1, 8. Então, eu vou ter o quê? Aqui, 8L, certo? 8L é igual a quanto? A 184, certo, pessoal? 8L igual a 184. Lembrando que esse 8L é uma multiplicação de 8 vezes L. E para encontrar o L isoladamente, eu aplico a operação inversa, que é o princípio multiplicar. Ou seja, eu vou fazer aí a divisão. A divisão de quem por quem, professor? De 184 por quem? Por 8, certo, pessoal? E se eu fizer essa divisão aí de 184 por 8, eu vou obter como resposta quem? 23. Então, a medida da minha largura vai ser quanto? 23, certo, pessoal? E o comprimento, professor? O comprimento não é o triplo da largura? Em outras palavras, o comprimento vai ser 3 vezes quem? A largura, que nós acabamos de encontrar. Ou seja, 3 vezes 23. Em outras palavras, se eu realizar essa conta aí, o comprimento, né, vai ter quanto? 69. Certo, pessoal? Ele vai ter aí 69 metros de comprimento. E se eu quiser verificar se de fato isso é verdade, só eu fazer a soma agora com os números, né? Eu tenho duas medidas de comprimento, ou seja, eu vou ter 69 mais 69, que já dá 138. Depois eu vou ter duas medidas de largura, então 138 mais 23 e depois mais 23, encontrando aí 184. E por fim, das questões que eu solicitei dessa parte de equações e expressões algébricas, eu vou ter aí o que? A questão número 36, que diz que resolva as equações determinando o número correspondente à letra. Então, vai ser basicamente
algo mais diretivo em relação a essas outras situações aí. Por exemplo, eu tenho um número A, tal que esse número A desconhecido, dividido por 7, dá 7. Então, pensem comigo, raciocinando. Qual é o número que eu divido por 7 e dá 7? É só aplicar a operação inversa. Ou seja, só é fazer 7 vezes 7. E aí, fazendo essas contas aí, 7 vezes 7, eu vou ter o quê? Que A vai ser quanto? Isso, 49. Certo, pessoal? Eu tenho aí, por exemplo, vou pegar esse caso aqui de 3 mais E igual a 12. Essa é bem fácil, né? Qual é o valor de E que somado com 3 dá 12? Isso, né? Eu vou ter 9, porque só eu subtrair. Eu subtraio 12 menos 3. Eu uso a operação inversa. Se o 3 está sendo somado aqui, então na hora de fazer o deslocamento dele para o segundo membro, eu diminuo. Né? Eu tenho aqui outros casos, como por exemplo esse C aqui. C menos raiz quadrada de 9 igual a 10. Parece um negócio complicado, né? Mas veja só, quem é a raiz quadrada de 9? Isso, né? 3. Então, no fundo, eu posso fazer essa substituição aqui. C menos 3 igual a 10. E torna assim a coisa mais tranquila. Eu vou deixar como tarefinha para vocês, inclusive. Certo, pessoal? Mas lembrando, né? Não se preocupem, se tiverem dúvidas, entre em contato. Tem esse caso aqui também do L. L menos 2 elevado a 3 igual a 10. Mesma coisa, certo, pessoal? Eu resolvo essa potenciação aí, 2 elevado a 3, né? E eu vou ter o quê? L menos quanto? Isso, menos 8, né? Igual a 10. E aí agora só eu fazer a substituição aí, né? Qual é o número que eu coloco no lugar de L, que subtraído de 8 dá 10? Faça as contas conforme nós já vimos anteriormente, certo, pessoal? E deixarei aí esses outros itens como tarefinha para vocês, né? Lembrando que quaisquer dúvidas podem entrar em contato conosco pela atividade de dúvidas e comentários aí na plataforma. E assim, né, quero encerrar com vocês o estudo dos objetos de conhecimento, se referindo aí ao livro didático 1, capítulos 1 e 2. Certo, pessoal? Um abraço. Foi bom estarmos juntos aí até então, explorando esses objetos de conhecimento do livro 1. E vamos avançar aí em nossas próximas etapas. Certo, pessoal? Até mais!